2013, como estávamos envolvidos num projeto internacional, o RIX Café, lembramos-nos, em janeiro de 2013, a organizar aqui no Colégio de Sardão uma conferência internacional. Convidamos professores, formadores de vários países da Europa para se deslocarem aqui ao colégio para falarem, para trabalharem a temática dos direitos humanos. Onde tivemos, além desses professores que fizeram formações a nível dos direitos humanos, uma exposição da Anne Frank House, onde todos os alunos do Colégio do Sardão, inclusive os alunos do Jardim de Infância, participaram. Após a visita à exposição de Anne Frank, realizaram vários desenhos subordinados ao tema do quarto de Anne Frank. Foi uma experiência extremamente rica para toda a comunidade educativa. Em abril de 2015, e lembramos-nos da experiência rica que tivemos quando da exposição de Anne Frank, e queríamos fazer algo mais do que o que fizemos em 2013. Então entramos em contacto com a Anilupa. Nessas mesmas reuniões partimos exatamente da nossa ideia base, que era o quarto de Anne Frank. Chegamos à conclusão também que seria muito óbvio fazer um filme sobre a vida de Anne Frank. Mas não queríamos deixar de ter o leitmotiv que era o quarto pessoal de Anne Frank, e fazê-lo transportar para o universo pessoal de cada aluno, ou seja, o que é que eles vivenciaram, o que é que eles experienciaram, e partimos desta ideia. Quisemos transpor a ideia do quarto de Anne Frank para o quarto individual de cada aluno. Quando olho pela janela do meu quarto, às vezes pergunto: e se na piscina de minha casa vivesse um dragão aquático? Será que seria meu amigo? Eu às vezes pergunto qual a razão da existência de um arbusto em forma de coração. Sabes uma coisa? Eu adoro abrir a janela e ver o nascer do sol e ouvir os pássaros a cantar e pousar na minha janela. Ok, vamos começar a representação, e quando eu te fizer assim, com a mão, começas a ler. Pode ser? Da janela do meu quarto, às vezes pergunto o que é que a chuva está a fazer lá. Às vezes pergunto se as flores do jardim falam umas com as outras. Todos os dias, ao acordar, vou à janela olhar para ver que tempo está, para ver o que visto para ir para o meu colégio. Esta experiência do cinema de animação foi uma novidade, não é? Não só para os alunos, como também para mim. Todo o processo foi extremamente enriquecedor, porque abrangeu várias áreas, desde a escrita criativa, desde a plástica, a corporal, a simbologia, o partilharem com os outros, o estarem a pôr-se à frente e terem que contar o que sentiam, o que viviam, e acabou por ao longo do tempo, eles estarem em contacto com experiências que nunca tinham tido e partilharem situações que nunca tinham partilhado com ninguém. Foi um processo de início complicado, difícil,
porque foi difícil para os alunos perceberem, entrarem nesta questão do abstrato e perceberem até que ponto poderiam ir dar largas à imaginação na parte da criação dos textos, de escrita criativa. Houve um texto inicial como se ele fosse um caixote de lixo, como seria, e em que eles começaram aí a perceber que na escrita criativa podiam ir onde queriam e imaginar 1001 coisas. Depois, já direcionado ao universo deles, ao quarto em si, à janela, sobre o que eu gostava de ver da janela do meu quarto, saíram ideias geniais, maravilhosas, algumas sobre 1001 coisas que podiam acontecer através da janela do quarto. Eles escreveram vários textos, não foi só o que é que o quarto significava para eles, escreveram também, se abrissem a janela do quarto, o que é que viam, que acabou por ser o fio condutor de todo o trabalho. Em termos de escrita, eu acho que foi o mais desafiante para eles. E eles, ao contarem o que é que para eles foi mais difícil no cinema de animação, eles dizem exatamente que foi a escrita dos textos. Curiosamente, para eles, o que lhes custou mais foi o terem que criar esses textos. O que acaba por ser o mais desafiante, porque eles, ao escreverem, acabaram por ultrapassar essa dificuldade, que para eles no 3º ano é a escrita, sem dúvida. Ou seja, eles perceberam que o texto foi o mais importante, ou foi das coisas mais importantes para o decorrer de todo o processo. Por isso eu acho que por aí foi muito enriquecedor todo o processo, todas as atividades que eles fizeram, todas as experiências que viveram, e acho que foi extremamente importante para a vida pessoal deles e escolar. Vão pintando com calma e vão preenchendo os espaços brancos, percebes? Comecem por preencher os espaços brancos, está bem? Não é por dentro, é por fora. Acho feia. Por causa daquela coisa.
de certa forma, o quarto, os espaços influenciou na escrita ou não? Ou isso foi uma coisa que eles não... Sim, eu acho que sim. Em alguns casos, provavelmente sim, porque muitos centraram-se naquilo que era o espaço deles e o quarto deles e partiram para um imaginário através da janela e o que poderia haver lá fora, tendo como base aquilo que é o quarto deles. E estou a pensar em textos que falavam sobre ir ao espaço ou viajar. E tínhamos um quarto com astronautas, com o espaço nas paredes. Por isso, acho que sim. Continuem, isso. A outra já vai à folha, mas não é ir à folha, é movimentar, está bem? Dançar. Vamos. Isso. Isso. Capricho. Devagarinho, devagarinho. Isso, devagar. Não se esqueçam que estão a dançar, percebem? Isso, devagar, tudo. Outra para, um de vocês para, isso. Vamos, e vou, calma, devagar. Isto não era criança. Isto é parcial. Posterior aos textos, a parte da criação das personagens foi trabalhosa e foi engraçada. Isto porque eles estavam habituados a que os desenhos deles tivessem as dimensões que eles entendiam, um braço maior, outro mais pequeno, uma perna maior e outra. No entanto, nesse processo de criação, e isso é engraçado de ver agora nos trabalhos deles, que já há esse cuidado de a personagem tem que se movimentar e há um braço que anda para a frente ou que levanta, há as pernas que têm que andar e há ali a divisão do corpo, não é? E, pronto, nesse sentido, na parte de criação das personagens foi interessante para eles perceberem e aprenderem muito também com isso. Isso, exatamente. Para que lado é que está aí o gato? Está ali, pronto. Vai, parece um bocadinho. Isso, agora fixas.
E começa a assustar. Está bem? Pronto. Boa. Está bom. Bolas? Muito bem, sim senhora. Vai, Diana. Agora és tu. Isso. Não tens que rasgar, tens? Tem um momento. Pronto. Mais? Não, está bem. E limpar. Foi mais para a frente as patas? Pode ser. Sim. Pronto. Vamos trocar o sol. Está bem? Isso. Muito bem. Boa. Depois, nas filmagens, na parte da animação em si, foi provavelmente a altura mais animada de todo este processo, mais divertido, porque numa fase inicial eles não entendiam muito bem aquilo que estava a acontecer. Bem, eu estou a mexer um boneco, uma personagem, milimetricamente, mas para quê? Isto não sei o que é que está a acontecer. E verem o produto final foi para eles maravilhoso, perceberem bem. Aquela cama que demorou 1 hora a arrastar, agora mexe-se sozinha, ou os pijamas mexem-se sozinhos, ou afinal aquilo que eu disse da árvore que entra pela janela do meu quarto é mesmo verdade, porque eu estou a ver isso agora acontecer. A árvore está a entrar pela janela do quarto. E daí resultaram experiências maravilhosas com eles, que eles recordam e relembram frequentemente dos tempos de gravação que fizeram em pares, normalmente, e que lá no fundo também serviu para que tivessem uma ideia diferente daquilo que é o cinema de animação, percebessem melhor como é que funciona todo este processo, que é um processo trabalhoso, e agora eles são capazes de dizer, tivemos uma fase inicial com escrita, uma escrita criativa, criámos uma história para o nosso filme, tivemos uma segunda fase com a criação das personagens e finalmente fizemos as filmagens que serão o produto final do filme. Ok. Isso, um bocadinho da Calma. Isso. Vai. Foge. Ok. Um bocadinho nada agora. Está bom? Pronto? Está ótimo. Está bem, eu espero. Ok. Agora já podes. Bom, Fernando, desejo-lhe um bom Natal. Obrigada por ter vindo cá a casa. Nada, obrigado. Beijinho. Mas agora vamos trabalhar, não vamos? Muito. Fernando, até para o ano. Muito obrigada. Eu acho que no início, quando foi para falar com os pais e perguntar da disponibilidade para poderem abrir as suas casas, para receberem os professores, para fazerem algumas filmagens, a primeira resposta dos pais foi exatamente que sim, que estavam à vontade e que teriam muito gosto em receber. Depois, com o passar do tempo e quando as datas estavam a aproximar, senti alguns pais apreensivos, mas é uma atividade da escola ou porque é em casa, eles não estavam a perceber muito bem e eu também o querer explicar também foi um bocadinho difícil, mas foi o que eu disse. Até agora temos feito e seguimos as indicações que o Fernando nos tem orientado, tem corrido muito bem e é mais uma atividade para vermos, porque tem a ver com o quarto e tem a ver com o quarto deles, o significado que o quarto tem para eles, e há pormenores dos textos que eles escreveram que sem dúvida era muito mais enriquecedor para o filme se fosse propriamente no quarto. Entretanto, o feedback que fui tendo, os pais, todos aqueles que nós questionamos dessa possibilidade aceitaram, e o feedback que fui tendo foi que os pais gostaram imenso,
perceberam então o que é que se pretendia, colaboraram, fizeram parte ativa também das próprias filmagens, e para os miúdos, principalmente, acho que foi o que mais os marcou. Aqueles que tiveram a possibilidade de abrir as casas, aquilo que dizem que mais gostaram do cinema de animação foi o que realmente aconteceu nas próprias casas. Os que não foram dizem que gostavam de ter recebido os professores para terem filmado também em casa. Por isso acho que foi uma atividade diferente, o abrir a casa, ou abrir o quarto, um espaço que é só deles, que é muito íntimo, mas essa disponibilidade, tanto dos filhos como dos pais, acho que foi uma mais-valia e acho que foi extremamente enriquecedor para o próprio processo. O Colégio de Sardão é uma instituição que pertence às Irmãs de Santa Doroteia, foi doada, era uma quinta da família do Almeida Garrett, foi doada à congregação em 1870, mais ou menos, depois foi entregue a chave às nossas irmãs e depois houve a preparação para o colégio abrir em 1879. Quando foi doado, a condição era a educação das meninas. Na educação das meninas era para internato, teve que haver a adaptação da casa para haver esse internato, e na educação das meninas a nossa fundadora tinha muito apeito à educação e o que pretendia era que as meninas, ao serem educadas, fossem sendo educadas para serem boas pessoas em primeiro lugar, boas esposas, boas mães e ajudarem ao desenvolvimento da sociedade, uma sociedade equilibrada. E então o currículo era a educação moral e religiosa católica das alunas, era a educação cívica para que soubessem estar, fosse onde fosse dentro da alta sociedade da época, fosse média, fosse que classe fosse, saberem estar. Tinham depois também disciplinas um bocadinho mais rigorosas, que era a questão do português, saber falar, saber escrever, saber redigir bem uma carta, saber responder a um ofício. Penso que me esqueci de dizer uma coisa, que era o piano, aprender português, francês e o piano. Depois, uma das grandes preocupações nossas e também das tias do Almeida Garrett era que as pessoas saíssem daqui o mais completas possível. Portanto, entravam aos 6, 7 anos, faziam o seu percurso primário, depois o curso médio e depois saíam com o curso que agora equivale a um 11º ano, um 12º ano. Até 1940 as irmãs não estavam sujeitas aos currículos estatais. A partir daí, sim. Depois houve sempre, desde o início, uma preocupação, que era a ligação da família à escola. E então, como internato, os pais que quisessem levar as suas filhas para casa ao fim de semana podiam fazê-lo. Depois, nos anos 70, o colégio deixou de ser um internato para as alunas mais velhas, do equivalente ao 9º ano para cima. Houve também, desde que foi autorizado, a preocupação da coeducação, porque a nossa fundadora, era um dos desgostos que tinha, era não permitirem que nos colégios, nas escolas, houvessem rapazes e raparigas. Logo que isso foi autorizado, começámos com a coeducação, no Jardim de Infância primeiro e depois subindo até ao fim do primeiro ciclo. Porque a nossa fundadora considerava que a família era constituída por homens e mulheres e que a educação era feita em conjunto com os dois, no respeito mútuo, no carinho mútuo, no afeto partilhado com ambos os sexos e achava que era uma falha a nível de escola não haver isso. Os projetos com os quais nós nos comprometemos, procuramos sempre que seja um desafio à formação integral da criança, um desafio também aos pais,
uma vez que os pais por vezes colocam-nos questões de que atividade pretendemos realizar, como é que, e mesmo aqui, por exemplo, no cinema de animação, isso aconteceu. Inicialmente colocaram questões de foro técnico e, portanto, ao longo de todo o processo desenvolvido, foram verificando que havia não só um grande compromisso entre alunos e professores e portanto, que se foi desenvolvendo um trabalho artístico, prático, que potenciou várias competências dos nossos alunos, não só ao nível da aprendizagem, da escrita, como também do pensamento, e é isso que nós pretendemos cá no colégio, que os alunos não se centrem só num conhecimento e numa realidade local, mas sim global.